Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora. Pedimos a tua graça, ó Pai, sobre as nossas vidas. Que o Senhor seja conosco, o Senhor nos dirija, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Vou pedir para vocês lerem, por gentileza, os 10 mandamentos. Vamos lá. Os irmãos, então... Vamos começar de novo, que ainda tem gente dormindo. Vamos lá? Então... dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Isso. Então, o mandamento está aí no verso de número 20. Você também vai encontrar a repetição desse mandamento lá em Deuteronômio 5:18. O mandamento é este, né? Não adulterarás. Na semana passada nós vimos um pouquinho a respeito, então, do que esse mandamento fala sobre o casamento, de como esse mandamento exalta o casamento. Hoje a gente vai dar uma olhadinha, então, no mandamento propriamente dito, né? Ou seja, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do adultério. Primeiramente, a gente precisa definir, então, o que seria o adultério, né? Então, eu coloquei aí, né, que adultério é a infidelidade conjugal. Um adúltero era um homem que tinha relações sexuais ilícitas com uma mulher casada ou prometida, e essa mulher era adúltera. O adultério era considerado um grande erro social, bem como um grande pecado. O adultério, então, é uma questão do coração. A gente vai ver daqui a pouco, então, conforme Jesus menciona para nós. Por exemplo, você vai encontrar em Levítico, capítulo 20, o verso de número 10, diz assim: se um homem adulterar com com a mulher do seu próximo, esse será morto o adúltero e a adúltera. Você vai encontrar também Deuteronômio 22, os versos 22 a 24, diz assim: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher assim
eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal no meio de ti. Tá? Você vai encontrar, por exemplo, o autor de Hebreus dizendo o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, tá? Então veja que a palavra de Deus é bem clara a respeito então desse mandamento, tá? A gente vai dar uma olhadinha no decorrer da nossa lição. Além disso, então, o Catecismo de Heidelberg, ele vai trazer duas perguntas sobre esse mandamento, né? Então, o que ensina, ou o que o sétimo mandamento nos ensina? Os irmãos, por favor. Toda... Isso. Então, o que essa pergunta está dizendo? Ela está dizendo que esse mandamento também fala sobre a questão da pureza sexual, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco que mesmo naqueles casos que as pessoas às vezes pensam assim, mas não teve o adultério consumado, né? Mas muitas vezes há impureza por parte de um dos cônjuges, né? Hoje se fala muito, por exemplo, sobre a questão da pornografia, né? A pornografia, então, seria considerada, nesse caso, uma impureza sexual ou um adultério, né? Então, não quer dizer necessariamente apenas com a questão aí da consumação do ato, tá? A pergunta 109 também diz: mas Deus, neste mandamento, proíbe somente adultério e outros pecados vergonhosos? Os irmãos, por favor. Isso, 1 Coríntios 6, 18 a 20, diz assim: fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, tá? Então, nós vamos encontrar diversas passagens na palavra de Deus falando a respeito da questão da impureza. Você vai encontrar, por exemplo, Efésios 5, os versos 3 a 4, se você quiser anotar. Se você quiser ver 1 Coríntios 15, 33, que diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, tudo isso diz respeito à impureza, né? Não só aqui está sendo mencionado o ato em si, né, do adultério, mas tudo aquilo que envolve essas questões de imoralidade sexual, tá? Nós vamos encontrar na palavra de Deus, eu já falei isso na aula anterior, né, que tal como no casamento, Deus trata a idolatria de Israel como infidelidade conjugal. Então, nós vamos perceber por alguns textos exatamente isso, de que quando Deus quer falar sobre a idolatria do seu povo, a infidelidade dele em seguir outros deuses, Deus então vai usar exatamente esse exemplo de adultério. É como se Deus estivesse dizendo assim: vocês têm outras paixões, né? Vocês estão me deixando, pelo menos vocês estão me colocando, né, juntamente com outros deuses. E assim então o povo era considerado um povo adúltero, né? Idólatra nesse sentido aí. Eu vou pedir aqui a Claudinha para ler para mim, por favor, Claudinha, Jeremias 3, os versos de 1 a 3. E vou pedir aqui, por favor, o Aécio, para ler Ezequiel 16,
os versos 14 a 20, Aécio, por gentileza. Jeremias 3, os versos de 1 a 6. Pode ler. Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituístes com muitos amantes, mas ainda assim toma para mim, diz o Senhor. Torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituístes, nos caminhos te assentavas à espera deles, como arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva seródia. Mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. A partir do verso 6, Claudinha, no mesmo texto. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. Quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Disse-me o Senhor: já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte, e dize: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor, teu Deus, e te prostituístes com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não destes ouvido à minha voz, diz o Senhor. Isso, até aí, Claudinho. Então veja, né, Deus está comparando a idolatria do seu povo com esse episódio aí, então, do adultério. Não? Então veja que ele está dizendo, vocês adulteraram, né, nessa nossa relação de ser um único povo, né, de ser um povo exclusivo para mim. Você vai encontrar também essa mesma linguagem lá em Ezequiel, capítulo 16, os versos 14 a 20. Lê para nós aí, Aécio, por gentileza. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiastes na tua formosura e te entregastes à lascívia, graças à tua fama, e te oferecestes a todo o que passava para seres dele. Tomastes dos teus vestidos e fizestes lugares altos, adornados de diversas cores, nos quais te prostituístes. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Até o qual? Até o 20. Tomastes as tuas joias e enfeite para que te dei do meu ouro e da minha prata. Fizestes estátuas de homens e te prostituístes com ela. Tomastes os teus vestidos bordados e as cobristes. O meu óleo
e o meu perfume pusestes diante delas. O meu pão que te dei, a flor da farinha, o óleo e o mel, com que eu te sustentava, também pusestes diante delas, em aroma suave, e assim se fez, diz o Senhor Deus. Verso 20. Demais tomastes a teus filhos e tuas filhas, que me gerastes, os sacrificastes a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Isso, então, Matastes? isso, até o verso 20. Então, veja, irmãos, um pouquinho anterior ao texto que foi lido, nós vamos ver o profeta Ezequiel dizendo exatamente isso, né, de que o povo de Deus, quando foi encontrado, era um povo sem nada. Ezequiel vai dizer, olha, você era uma pessoa nua, você não tinha o que se vestir, você não tinha com que se sustentar, e Deus vai dizer, eu dei tudo para vocês, eu dei roupa, eu dei comida, eu dei sustento, e agora então o profeta Ezequiel está dizendo, vocês pegaram tudo isso agora e vocês estão oferecendo aos deuses, né? Vocês estão pegando a roupa que eu dei para vocês estão cobrindo os ídolos, vocês estão pegando as joias que eu dei para vocês e estão fazendo imagens de homens para que vocês possam adorar. E Ezequiel chega a dizer isso, olha, os filhos que eu dei a vocês, agora vocês estão sacrificando aos ídolos, né? Vocês estão colocando essas coisas então diante desses ídolos. Então vejam, irmãos, até mesmo às vezes coisas que Deus nos dá, pode acabar sendo exatamente um ídolo, né? Nós acabamos, então, colocando isso em lugar do próprio Deus. Então, fica aqui esse alerta para nós do profeta Ezequiel. Mas o caso mais conhecido, né, a respeito disso, é a questão, então, do profeta Oséias. Né? Oséias vai falar exatamente dessa figura. É o profeta que se casa com uma mulher adúltera para chamar a atenção do povo exatamente a respeito, então, dos adultérios que o próprio povo de Deus estava fazendo. Oséias 2, dos versos 2 a 5, eu vou ler aqui para os irmãos, diz assim, repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afastes as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seios, para que eu não a deixe despida, e ponha como o dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e faça como a terra seca, e a mate a sede, e não se me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás dos meus amantes, que me dão pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Então veja que o profeta Oséias, ele está denunciando exatamente a infidelidade de Israel, e a figura que Deus usa aqui é essa figura de um adultério. Em outras palavras, Deus está dizendo exatamente isso. Olha, vocês estão correndo atrás de outros deuses. Vocês estão me traindo, né? Vocês estão me deixando por causa de outros deuses, por causa de outros ídolos, tá? Tem um texto muito interessante, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Que é a água do ciúme. Eu queria que você abrisse lá em Números capítulo 5, os versos de 11 até 22. Eu não sei se você já leu esse texto antes, mas é um texto bem interessante, e eu quero ler com os irmãos a respeito disso. Números 5, os versos 11 a 22. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Número 5, a partir do verso 11. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante,
e o espírito de ciúmes vier sobre ele, sobre o marido, né? E de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou tiver, não se havendo ela contaminado, então esse homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não se deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porque é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. O sacerdote a fará chegar e a colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviastes para a imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas se te desviastes, quando sob o domínio de teu marido, e te contaminastes, e algum homem que não é teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor te porá por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante penetre as tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. Então deixa eu tentar aqui traduzir para os irmãos. Então imagina a situação de uma mulher que o marido está desconfiado de que ela então cometeu adultério. Ele não tem provas, veja aí que ele está dizendo, não foi apresentado testemunha, né? Lembra da mulher adúltera que foi levada diante de Jesus e que eles queriam que ela fosse apedrejada? Lembram? Por que Jesus não cumpriu ali, dizendo, não, então se ela foi pega em flagrante, então que ela seja apedrejada? Primeiramente porque não foi trazido também o homem, né? Se foi em flagrante, cadê o cabra, né? O cabra não apareceu, né? Não tinha testemunhas, que é o caso aqui também que está sendo mencionado. Ela não foi pega em flagrante, o marido só está desconfiado. Então ele leva diante do sacerdote, leva essa oferta, o sacerdote então faz essa água amarga e ele então impõe ali uma maldição sobre aquela água, dizendo o seguinte: olha, se a desconfiança do seu marido, ela não tem lugar, ela não é algo verdadeiro, então você vai tomar dessa água e nada vai acontecer com você. Porém, se a desconfiança do seu marido, então, for verdadeira, você vai tomar dessa água, sua barriga vai inchar e você vai descair a coxa, né? Então, a maldição vai vir sobre essa mulher, tá? Então, veja como o adultério, né, era algo extremamente importante, né, dentro desse contexto da Escritura, né? E ele era visto como um mal a ser eliminado no meio do povo de Deus, tá? Então nós vamos ver novamente Ezequiel, né? Um pouquinho mais adiante, um texto bem assim, digamos, mais pesado do profeta Ezequiel, mas veja como é que o profeta Ezequiel descreve a infidelidade do povo de Deus, conforme eu havia mencionado anteriormente. Diz aí, né? Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, só próprias de meretriz descarada, edificando tu o teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua e os teus elevados altares em cada praça. Não foste sequer como a meretriz, pois desprezastes a paga. Foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes. E o fazes para que venham a ti de todas as partes adulterar contigo. Contigo, nas tuas prostituições, sucede o contrário do que se dá com outras mulheres, pois não te procuram para a prostituição,
porque dando tu a paga e a ti não sendo dada, fazes o contrário. Então veja como o profeta Ezequiel trata a questão da infidelidade do povo como uma questão de adultério, né? E ele inclusive diz de maneira bem clara, né? Dizendo para o povo de Deus: vocês são piores do que as prostitutas, porque as prostitutas fazem isso e recebem por isso. E vocês ainda fazem isso e fazem de graça. Vocês ainda dão presentes aos seus amantes, né? Então veja como isso era extremamente sério, né? Diante do povo de Deus. O que Jesus então falou sobre o adultério? Jesus então menciona isso lá em Mateus capítulo 5, os versos 27 a 30, no Sermão do Monte. Eu vou pedir os irmãos para lerem para mim, por favor. Vamos ler? Ouvistes? Isso. A pergunta então é: Jesus está aliviando ou ele está aprofundando e trazendo mais severidade com relação ao sétimo mandamento? Está apertando mais, né? Soninha está dizendo aí, está apertando mais. Então veja que são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então isso deve tirar de nós aquela ideia que a gente às vezes tem, né, quando a gente fala sobre Jesus, e existe isso muito no discurso atual, né, que Jesus é amor e que Jesus não liga para nada, que ele passa a mão na cabeça de todo mundo, que está tudo certo com Jesus. Veja aqui que Jesus pega o sétimo mandamento e ele está dizendo: olha, o adultério não é só quando você comete o ato em si, né? Não é só quando você consuma a coisa de fato, mas ele diz: o adultério é algo que começa no coração. Ele vai dizer aí, né, se você olhar para uma mulher com intenção impura, né, ou uma outra tradução traz assim: se você olhar para uma mulher lascivamente, né, com intenções realmente sexuais, ele vai dizer: você já cometeu adultério no coração. Além disso, então, ao invés da gente tentar, vamos dizer assim, conceder esse pecado de maneira, então, a justificá-lo, né? Jesus está dizendo: não, se você está percebendo isso, você precisa ser radical com relação a essas questões. Ele diz: você tem que cortar um mal pela raiz. Ele não está dizendo para você arrancar um olho, ele não está dizendo para você cortar a sua mão, mas ele está dizendo: corte isso pela raiz. Por isso que ele está dizendo isso de maneira bem clara aí, né? Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Ou seja, se o olho está te levando a cometer adultério, ele está dizendo: corte esse mal pela raiz, né? Pare então de fazer essas coisas, tá? Então Jesus, ele sabe que ninguém de nós, ou nenhum de nós, está livre dessa tentação. Por isso então ele está dizendo: o pecado habita dentro do nosso coração. E nós não podemos desconsiderar essas questões também relativas ao adultério, né? Entre nós considerarmos um rapaz bonito, em nós considerarmos uma moça bonita, para o adultério, a gente pode ultrapassar a linha sem que a gente simplesmente perceba essas coisas, né? Eu não sei se eu já comentei isso uma ocasião atrás, né? Eu lembro que uma vez um rapaz perguntou, se eu não me engano, né, para a esposa do Billy Graham, eu não lembro bem se foi exatamente para ela, né, mas o rapaz disse o seguinte: olha, tem uma pessoa lá no meu trabalho, a moça lá que trabalha comigo, olha, é uma pessoa extremamente legal, uma pessoa muito educada, uma pessoa assim muito inteligente. Eu tenho saído com essa moça muitas vezes para nós almoçarmos juntos e a gente vê que nós temos várias
coisas incomuns, né? O que é que você acha disso, né? Esse homem, inclusive, era casado, né? O que é que você acha disso? Perguntou para essa moça, né? Para essa conselheira. E ela respondeu: olha, você está a um passo de cometer um adultério. Porque ele já estava se conectando, né? Ele já estava entrando ali, vamos dizer, no clima com aquela mulher, né? Embora de repente para ele ele estava vendo simplesmente como uma colega de trabalho, mas essas coisas cada vez mais estavam crescendo no coração dele, né? Então veja que o adultério começa exatamente nessas coisas, nas coisas do nosso coração, né? Começa dentro de nós, quando nós pensamos então a respeito dessas coisas, né? William Hendrickson, que é um comentarista, ele vai falar então sobre esse texto, e ele vai dizer o seguinte: olha, a cirurgia deve ser radical. Prontamente e sem qualquer vacilação, é preciso que se queime o livro obsceno, que se destrua o quadro escandaloso, que se condene o filme que desfibra a alma, que se corte o laço social muito íntimo, porém sinistro, e que se descartem os hábitos perniciosos. Na luta contra o pecado, o crente deve empenhar-se com ardor. Desferir golpes no ar de nada adianta. Ele está citando lá o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, né? Quando o apóstolo Paulo diz exatamente isso, né? Ele diz: eu corro não sem meta, eu luto não desferindo golpes no ar. Então veja que o crente, ele precisa muitas vezes ser resoluto com relação às questões do pecado. Então se ele percebe, por exemplo, que ele pode cair no pecado quando ele está sozinho, por exemplo, em casa, então ele deve evitar essa solidão, né? O jovem, o adolescente, né? Ele deve evitar os lugares sozinhos do quarto, né? Ele deve então evitar essas coisas. O homem casado, então, deve também evitar essas situações onde ele perceba que pode cair nesse pecado, né? Situações no trabalho que podem muitas vezes nos levar a considerar o adultério como uma possibilidade e por aí vai, né? Então tudo isso é que está sendo mencionado aqui. Ou seja, o pecado precisa ser tratado de maneira radical, né? Eu costumo dizer o seguinte: não dá para a gente lidar com o pecado olhando para a cara dele. A gente pensa assim: não, eu vou dar conta, eu vou fazer isso, mas eu consigo me livrar, né? Vocês já viram naquele mágico, né? Na década no início no final da década passada, né? Ali por meados de 99, 2000, ficou famoso aquele mágico Mr. M, né? Que ele fazia a mágica, depois ele revelava o segredo de como é que era feito. E a gente acha que é fácil, né? A gente acha que a gente pode entrar dentro de uma caixa acorrentado, ser jogado dentro de uma piscina cheia d'água, e a gente vai conseguir sair disso e vai aparecer lá como o Mr. M fazia. E às vezes os crentes são assim. Eles andam lado a lado com o pecado, dizendo: não, eu vou conseguir vencer, eu vou conseguir sair dessa situação. Quando a Bíblia diz para nós que nós devemos fugir da impureza. Quando ela diz que nós devemos cortar os nossos olhos, tirar os nossos olhos, cortar a mão direita. Ou seja, precisamos ser radicais com relação ao pecado. Se eu percebo que há algo que me leva para o pecado, então eu devo evitar isso constantemente e de maneira resoluta. É isso que está sendo colocado aqui diante de nós. Além disso, então, eu quero citar um outro autor, né, que é o Sinclair Ferguson. Ele vai dizer: o adultério implica a violação de vários mandamentos de Deus. O ato de adulterar envolve desobediência ao mandamento específico que o proíbe. Por conseguinte, envolve desobediência ao Senhor, a quem nós devemos adorar. O adultério envolve roubo. Rouba-se o companheiro de outra pessoa, resultado de cobiçar o que pertence ao outro. Longe de ser um estilo de vida emocionante, o prazer de adulterar é o mesmo que o de roubo e de idolatria. É um ato cego e vil, e seria visto como tal, se as escamas que nos cegam fossem tiradas de nossos olhos e a tolice que nos desensibiliza fosse eliminada de nosso coração. Por essa razão, o adultério é tão grave. Ele destrói vidas,
despedaça famílias inteiras e despreza Deus, tá? Além disso, eu quero citar aqui o Michael Horton, que ele fala também sobre isso. Ele vai dizer: o pecado, em primeiro lugar, é uma condição e então uma atitude. Só então ele se torna uma ação ou uma série de ações. Se virmos os relacionamentos do ponto de vista pactual, em vez de legalista, o que ele está querendo dizer é: nós não temos pacto simplesmente porque nós seguimos uma lei civil, por exemplo, né? Mas porque nós temos um pacto diante de Deus. Iremos, pelo menos a princípio, estar bem mais preparados para formar relacionamentos adequados com os outros, em vez de apenas obter o que legalmente pudermos de outras pessoas. Além disso, então, ele vai falar o seguinte, né? Deixa eu só passar aqui. No sentido, o 7º mandamento é uma extensão do mandamento prévio: não matarás, que foi interpretado como qualquer coisa que cause dano ou como uma falha em proteger o próximo do dano. Sempre que cometemos o adultério, pecamos contra Deus, contra o nosso próprio corpo, contra o parceiro no relacionamento, contra nosso cônjuge e contra o cônjuge do parceiro. Ao todo, isso envolve 5 relacionamentos, se nos incluirmos. Tá? Então, a palavra de Deus é clara em falar a respeito disso, né? De como o adultério, ele realmente é algo pernicioso, é algo que destrói família, podem destruir famílias inteiras. E por que não dizer, né? Pode trazer grande prejuízo também para a vida eclesiástica. A pergunta que nós devemos responder é: o adultério é um pecado imperdoável? A resposta é não. Ele não é um pecado imperdoável. Embora ele seja um pecado grave, embora os danos causados por um adultério sejam severos e recebam a devida disciplina divina, Deus sempre tem mais graça do que nós temos pecado. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Embora seja um pecado extremamente grave, nocivo não só para a nossa vida, mas para a vida do cônjuge e para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, ele não é um pecado imperdoável, né? Deus pode perdoar, Deus pode restaurar, Deus pode, inclusive, dentro de um contexto de casamento, manter os cônjuges unidos, mesmo diante de um adultério. Vou falar sobre isso na próxima aula, né? Deus ainda pode restaurar um casamento que tenha passado por uma situação como essa, tá? Nas palavras, então, de Martyn Lloyd-Jones, ele vai dizer o seguinte, né? Baseado no Evangelho e no interesse da verdade, sou forçado a dizer isso: nem mesmo o adultério é um pecado imperdoável. Ele vai dizer: é um pecado terrível, mas Deus proíbe que haja alguém que sinta que o seu pecado está além do amor de Deus e de seu reino por causa do adultério. Não, se você se arrepende verdadeiramente e percebe a enormidade de seu pecado e se lança sobre o amor, misericórdia e graça sem limites de Deus, você pode ser perdoado e seguro do perdão. Mas ouça as palavras de nosso abençoado Senhor: vá e não peques mais. Tá? Então essas são as palavras do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Para nós concluirmos então, meus irmãos, eu queria citar aqui algumas questões importantes levantadas também pelo Michael Horton. Ele fala então, segundo o 7º mandamento, Deus nos chama primeiramente ao amor mútuo. Então, o casamento não é apenas um arranjo, não um arranjo, tá? Mas um arranjo social, mas há necessidade de que haja amor entre o casal. O 7º mandamento, também eu já falei na semana passada, nos chama a fidelidade conjugal. Isso não significa apenas proibição de relacionamentos extraconjugais, mas de que ambos devem se doar totalmente um ao outro, inclusive sexualmente. Michael Horton ainda vai dizer que esse mandamento nos chama a comunhão de propriedade e simpatia. Resumindo, nós passamos a ter aquilo que é meu como aquilo que é
nosso, tá? É isso então que fala a respeito da relação conjugal. Esse mandamento também nos chama ao treinamento dos nossos filhos. Então, ao se comprometerem um com o outro em pacto, os pais juntos se comprometem ao bem-estar e à educação conjunta dos filhos, tá? Além disso, então, Michael Horton vai dizer, finalmente, que o sétimo mandamento nos chama a suportar as fraquezas um do outro com o desejo de removê-las. Então, cada cônjuge cuida do outro com o interesse em não apenas simpatizar com os problemas do outro, mas com uma determinação de realmente fazer algo a respeito. O marido ou a esposa não deveria ser capaz de ver o outro perturbado, preocupado, de coração partido ou infeliz. O adultério pode ser cometido não apenas por meio da infidelidade sexual, mas quando os cônjuges não se preocupam um com o outro, e isso põe em risco o casamento. Tá? Então veja, aqui ele levanta uma questão importante que deve ser mencionada, né? O adultério, ele não diz respeito só à infidelidade conjugal. O adultério, ou a quebra da aliança, ela tem a ver com a infidelidade, eu falei de infidelidade conjugal, mas é a infidelidade sexual. Mas o adultério também tem a ver com a infidelidade conjugal. Quando os cônjuges, eles se casam, eles fazem votos de cuidar um do outro, de amar um ao outro. Aí vocês lembram, né, do seu voto conjugal, que é na riqueza ou na pobreza, na saúde e na doença, né, até que a morte os separe. Então, muitas vezes, o marido ou a esposa, eles não tiveram uma infidelidade sexual, mas já há uma infidelidade conjugal há muito tempo, né? Maridos e esposas que vivem debaixo do mesmo lar, mas parece que são duas pessoas distintas, cada qual vive a sua própria vida, né? Com tudo separado. Finanças separadas, responsabilidades são separadas, o marido muitas vezes não se envolve com as coisas de casa, a esposa muitas vezes também não se envolve com as coisas do marido, e eles estão debaixo do mesmo teto, mas cada um vivendo a sua própria vida, né? Vivendo essa infidelidade conjugal, ou seja, ambos não estão cuidando um do outro, ou um não está cuidando da vida do outro, né? É isso que a gente chama de infidelidade conjugal. Veja, irmãos, às vezes a relação conjugal, ela se deteriora, não é nem por causa de um adultério do ponto de vista sexual, mas é exatamente por causa desses desgastes, né? Dessa infidelidade, dessa gota que vai pingando dia a dia dentro do lar, e a gente às vezes não vai percebendo. Às vezes a esposa está cansada, exatamente porque parece que o marido não liga para absolutamente nada do que está acontecendo dentro do lar. Às vezes o marido está cansado, exatamente porque parece que a esposa também não está atenta, né, àquilo que está acontecendo dentro de casa. Às vezes os cônjuges não conseguem nem mesmo se encontrar para ter um momento íntimo, né, de fato, de relação sexual. E isso, com o tempo, vai deteriorando o casamento. E às vezes, irmãos, não tem pessoa de fora, não tem um amante, não tem nada disso. Mas a infidelidade conjugal, ela se tornou presente ali, e o casamento vai dia a dia se deteriorando. Então, preste atenção naquilo que o mandamento está dizendo aqui para nós, tá? Algumas questões aqui finais, tá? Para que nós possamos partir aqui para algumas perguntas, tá? Primeiramente, então, eu gostaria de mencionar para que nós tenhamos cuidado com as falsas expectativas do casamento. Então, tem muitos de nós que casamos pensando que o casamento é algo perfeito. O casamento não é algo perfeito. E deixa eu falar para vocês, irmãos, nem o casamento entre crentes é perfeito, tá? Nem entre crentes. A pessoa pode ser extremamente devota a Deus, ela pode ser uma pessoa extremamente, pode ter um amor muito grande por Deus, pode ser uma pessoa do ponto de vista humano, né, extremamente piedosa diante de Deus, mas isso não vai livrar essa pessoa dos problemas da vida conjugal.
Tá? Então a gente às vezes pensa assim, não, porque fulano de tal é crente, ciclano é crente, então não tem problema no casamento. Engano, tá? Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos os nossos problemas. Isso não tem a ver muitas vezes com o nosso caráter, não tem a ver com o nosso amor a Deus, tem a ver com o fato de que nós somos pecadores. Né? Então você põe dois pecadores morando debaixo do mesmo teto, o que vai acontecer? Vai acontecer problemas, né? Vai acontecer dificuldades. Então, às vezes, as pessoas vão para a vida conjugal pensando, eu vou para a vida conjugal e não vai acontecer absolutamente nada. Tá? Não é isso que acontece. Então, nós precisamos cair na real, nós precisamos verificar essas coisas, nós precisamos confiar na graça de Deus e nós precisamos reconhecer que as nossas expectativas muitas vezes são perfeccionistas, vão além daquilo que a palavra de Deus diz para nós. Grandes homens de Deus tiveram problemas, inclusive na sua vida familiar. Basta citar Davi. Moisés teve problema com seus irmãos. Lembra que os irmãos ficaram enciumados com ele? Né? Jó teve problema com a sua família, sua esposa mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Né? Veja que na própria família do Senhor Jesus Cristo, você vai perceber ali os seus irmãos com aquela situação, né, de que queriam então lugares especiais, né? Então, nós não estamos livres disso, irmãos, tá? E muitas vezes as pessoas têm levado essas expectativas elevadíssimas para dentro da vida conjugal, né? E isso é um problema muito sério, tá? Então, cuidado com as falsas expectativas do casamento. Tá? Que a esposa vai suprir tudo, que o marido vai fazer tudo certinho, né? E aí quando a gente observa que essas coisas não acontecem, aí às vezes os nossos olhos vão lá para a grama verde do vizinho, pensando, a vida do vizinho deve ser melhor, né? Olha, eu só vejo a esposa do vizinho rindo para as paredes, né? E a gente então começa a colocar os nossos olhos para fora de casa, pensando que aquela moça lá do trabalho é uma pessoa muito especial, não é igual aquela minha esposa chata que fica pegando no meu pé, ou às vezes a esposa, né, acostumada a não receber muitos elogios do marido, e aí aquele colega do trabalho, né, com aquela boca doce, começa a elogiar, então ela começa a pensar, puxa, né, eu queria ter um homem desse, que me elogiasse, né, que falasse tão bem de mim como esse camarada faz. Né? Então, cuidado com essas coisas. Não estou dizendo que o marido deve ser grosso, não, né? Mas cuidado com essas coisas para que o nosso coração não seja levado por engano. Tá? Além disso, nós precisamos reconhecer constantemente a necessidade de arrependimento. Quem é casado sabe do que eu estou falando. Se nós não reconhecermos o nosso coração, se nós não percebermos as coisas que precisamos pedir perdão no casamento, a gente tende a ficar cada vez mais endurecidos. Nós vamos ver na próxima aula que o motivo do divórcio tem a ver com isso, a dureza do coração. Né? Jesus vai falar, então, exatamente sobre essas questões. Tá? Vamos lá, rapidinho. Como fugir, então, do adultério? Primeiro, lembre-se que o pecado tem consequências. Tá? E o adultério, ele tem consequências. E, às vezes, as consequências são duras. Às vezes, as consequências são difíceis. Deus perdoa? Deus perdoa. Mas as consequências, muitas vezes, elas vêm de maneira dura, né? E às vezes você não vai conseguir fugir dessas consequências. Lide com a verdadeira causa do pecado. O que leva o homem a procurar uma pessoa fora? O que leva a esposa a olhar para o colega de trabalho com outros olhos? O que leva o marido, ou a esposa, ou o jovem à impureza sexual? O que leva o marido a procurar a pornografia, por exemplo? Qual é a razão do coração? Às vezes é isso que eu estou falando, são as falsas expectativas. Às vezes os maridos querem transformar a esposa em um modelo para satisfazer o seu ego, para satisfazer os seus desejos pessoais e particulares. Então veja qual é a questão do coração. O que leva cada um de nós a pensarmos a respeito disso? Em terceiro lugar, haja de maneira decisiva, mesmo que seja doloroso. Mesmo que seja difícil, haja de maneira radical. É a colega do trabalho,
Às vezes você vai ter que pedir para mudar de setor, dizer, olha, eu não quero ficar nesse setor mais, né? Eu quero uma transferência para o setor ao lado, porque eu estou percebendo que essa pessoa está me assediando, está se mostrando para mim, está me cantando. Às vezes é isso que vai ter que acontecer. Vai ter que cortar o mal pela raiz, né? Vai ter que realmente tirar essa pessoa, talvez até do seu convívio mais próximo. Só estou dando um exemplo, tá, irmãos? Quarto lugar, é melhor perder os prazeres do que perder a própria vida. Um dos autores diz exatamente isso. Uma noite de prazer não pode ser comparada ao prejuízo que isso pode trazer, então, para as nossas vidas. Alguns textos, então, que nos levam a pensar sobre isso. Eu vou pedir os irmãos para lerem, por favor, esses 3 textos aí para mim, por gentileza. Podem ler? Isso, tá? Então, esses 3 textos nos ajudam a que nós possamos, então, enfrentar essas tentações que podem, de fato, nos levar ao adultério, tá? Então, só para nós finalizarmos aí, os irmãos podem fazer as suas perguntas, as suas considerações. Nós temos aí alguns minutinhos para quem quiser fazer alguma participação. Ariston e Walson. O Walson primeiro ali, né? Seguindo o regimento do presbitério. Os do fundo têm preferência. Tá ligado aí, Walson? Tá ligado? Ah, tá. O pastor. Tema delicado, mas importante, né? Uma curiosidade é que tem alguns capítulos lá de Provérbios que eles são bem fortes, né? Até bom, uns para a gente decorar, ou não só para a gente mesmo, como para ajudar algum parente, amigo, né? Nessas nossas conversas do dia a dia, para evangelizar alguém. Um que eu achei bastante forte, não tá, acho que está até citado aqui no Catecismo Maior, os irmãos aí, quem tiver curiosidade depois, lê o Provérbio, capítulo 7, né? O título é assim, mais advertências contra a mulher adúltera, né? Quem for ler e cair numa dessa, assim, eu não entendeu o capítulo, né? Que é bem pesado mesmo, né? Enfim, nunca vi nem ser lido em igreja, mas é a verdade, é o que está lá. Interessante porque o autor de Provérbios é considerado como sendo o rei Salomão, né? E o rei Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. E é interessante também que naquele capítulo lá de Salmo, que diz que a gente não deve confiar em cavalos, nem em carros de guerra, é justamente o Davi que justamente fez aquele censo, né? Confiando mais no seu exército para dominar ali a região. Mas aí eles foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia, não necessariamente Deus está endossando, e normalmente não endossa o comportamento de ninguém lá da Bíblia, né? O Jacó mesmo tem os seus problemas, como todo mundo tem, etc. Então Deus não está endossando aquele comportamento, né? Nem de Salomão, nem de Davi. Davi teve também o adultério lá, que às vezes foi uma coincidência, né? Que ele estava naquele terraço e viu Batseba lá tomando banho, e aconteceu o que aconteceu, e um encadeou o outro, né? Foi o adultério e depois teve o assassinato. Aí ele saiu quebrando a obediência a Deus, que saiu quebrando vários mandamentos aí, e só traz condenação. Aí um ponto também importante que o senhor colocou, cada um de nós vai responder pelos nossos próprios pecados, né? Então responde pelo pecado do outro, e muitas das vezes a gente gosta, né, pela nossa natureza pecaminosa, de tentar justificar um pecado nosso pelo pecado de não estou nem falando especificamente de adultério, mas de um terceiro. Um irmão ou um colega meu me tratou mal, eu vou revidar na mesma moeda, e você está pecando. Você vai responder individualmente pelos seus pecados. Então, a gente tem que se policiar para não
tentar justificar o pecado de um terceiro, né, para o seu próprio pecado. Você vai responder individualmente por ele, e o seu pecado, você vai ser amaldiçoado na sua vida, né, ou vai ser abençoado se você obedecer a palavra de Deus, né? E o senhor comentou realmente, né, 2 pecadores sob o mesmo teto, tem os problemas, todo mundo que é casado sabe que tem, né, em sendo submissos a Jesus Cristo, as coisas já ficam muito mais fáceis, né, do que essa luta, né? Se você pensar mesmo de ser obediente à palavra de Deus, já remove boa parte dessas dificuldades. E outro ponto aqui, enfim, não é tema da aula de hoje, mas no próprio Catecismo Maior fala a questão do... Aqui ele fala do... que é proibido, né? Isso na pergunta 139, enredar-se com votos de celibato, né? Porque o que ele critica aqui no Catecismo Maior por exemplo, na Igreja Católica, né, alguém faz voto de celibato, é como se fosse mais santo que o outro que é casado, né? Uhum. Então, o que condena é isso, né? Isso não é um mandamento, né, da lei moral de Deus, crescer e multiplicar-vos, né? Supõe que você vai ser casado, vai ter filhos, mas, inclusive, foi o próprio Augusto Nicodemos que falou isso em alguma pregação dele, diz assim, às vezes está tendo casamento demais. Por que está tendo casamento demais? Porque tem muita gente divorciando. Então, não estão maduros o suficiente. Então, nesse caso, talvez fosse mais interessante, né, a vista de Deus, se manter solteiro. Não é obrigado a casar. Se você não tem maturidade espiritual, às vezes não encontrou alguém que acha ali, né? Tem a questão até não vou nem falar do julgo desigual, né, que é um problema que a gente já abordou aqui na igreja, né? Mesmo que seja contra o crente, às vezes não estão maduros, porque pela prática e pelo histórico culminou num divórcio que é condenado também. Então, essa questão aí do casamento, às vezes a pessoa, para ela mesmo, é viver solteira, né? Mas é um tema importante, né? E essa questão do pecado, cada um vai responder pelos seus próprios pecados, né? Um pecado para o outro, e deve procurar não justificar um pecado seu por causa de um pecado de um terceiro. Isso, certamente. Ariston. Agora sim. Sim, pastor. De fato, um assunto bastante sério. Aí, da primeira vez que o senhor já deu estudo aqui sobre o assunto, sobre esse mandamento, eu até expus que meu entendimento, que observando a Bíblia e também a vida prática, eu penso até que Deus dá um tratamento especial quando ocorre esse pecado e ele baixa a mão mesmo forte, né? Como o senhor falou, as consequências são bem duras e a gente vê na vida de Davi e vê na vida prática de servos de Deus que incorrem nesse pecado. Mas eu quero falar do adultério aqui como infidelidade a Deus. Então, o adultério de um marido para com a esposa, de uma esposa para com o marido, mas o adultério como infidelidade a Deus, eu entendo que é aquele adultério quando a pessoa deixa Deus por um outro falso Deus, como é o caso de Israel, quando abandonava ele por Baal, por Moloque ou por outro Deus lá, e aí ocorre essa infidelidade. E aqui eu quero ler... Na verdade, era pior, né? Porque, na verdade, ele não abandonava Deus definitivamente, né? Ele se prostituía e voltava. Né? Então, quero ler aqui Isaías 42:8, onde ele fala: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. E aí eu quero aqui refletir, e também a minha pergunta aí é em relação a essa prática que a Igreja Católica adota em relação às imagens de escultura e em relação a algumas práticas que as pessoas parecem que dirigem as suas orações e as suas petições, não a Deus, mas a pessoas que eles consideram, e que foram pessoas, de fato, tiveram um comportamento, uma vida exemplar, que deve ser militada, mas me parece que elas pegam e fazem dessas pessoas, e até fazem imagens, e fazem delas como Deus e troca o lugar do Deus verdadeiro por aquelas pessoas. Isso seria uma infidelidade a Deus? Mas eu já vi também defesa de católico dizendo, não, ninguém se ajoelha lá, não. Eu já ouvi um padre falando, se ouvir alguém se
ajoelhando diante de uma imagem, eu vou repreendê-lo. Nós não fazemos isso. Ali a gente tem, porque Deus, se de fato imagem a gente não costumava fazer, mas não era para fazer. Mas quando Jesus veio, e ele veio em carne, e aí ele veio aqui, a gente viu a imagem dele, aí a partir disso faz, mas é como lembrança e tal. O que é que o senhor tem a nos dizer a respeito disso? Essa prática, seria essa prática de infidelidade a Deus? Isso que se pratica lá? É só para a questão de a gente orientar e instruir pessoas queridas que a gente tem como Eu católicos. espero um dia poder a gente ter uma aula, talvez duas, sobre o que de fato é o catolicismo romano, né? Então, o catolicismo romano, a despeito do que algumas pessoas imaginam, ele é bem formulado em vários aspectos, né? Ele não é uma questão apenas popular. A gente pensa assim, não, o catolicismo é uma religião popular. Não, eles têm todo um histórico teológico, doutrinário, eles têm decisões de concílios, bulas papais, catecismo, eles têm a tradição, tudo isso eles levam extremamente a sério e em consideração. Inclusive, eles têm decisões, né, ou, digamos assim, eles têm um entendimento até contra nós, os protestantes. Então, às vezes, a gente pensa assim, é o protestante que é contra o católico, mas o católico tem muitas coisas contra os protestantes, tá? Inclusive, oficialmente. Não é um papa ali que está dizendo, não. Oficialmente, eles têm uma posição contra o protestantismo, tá? Eles entendem nesse ponto aí, Aristo, que eu acho que não faz muita diferença, é a distinção que eles fazem entre dulia e latria, né? Então, eles dizem que, na verdade, com relação às imagens, o que eles praticam é dulia, né? É só uma veneração, é só uma admiração para com São João, São Francisco de Assis e tudo mais. Que a latria, né, que seria realmente a adoração, isso eles só fazem à Trindade. Mas, no final das contas, o que a gente vê é isso mesmo, né? É uma dedicação, é oração, é a pessoa dizer, eu sou devoto do santo tal, eu faço pedido para o santo fulano de tal, eu faço oferendas para eles, né? Eu pago votos, eu reconheço que ele alcançou alguma graça para mim, né? Então, isso, na verdade, no final das contas, é a mesma coisa, é a idolatria mesmo, né? Eles estão colocando, pelo menos ao lado de Deus, né, alguém que, de alguma maneira, pode trazer algum benefício, né, até mesmo relacionado à salvação, né? Então, a gente vê muitas pessoas falando isso, né, olha, eu não sou digno, né, mas São Francisco de Assis é. Então, São Francisco de Assis, leve a minha petição diante de Deus, né? Então, eles acreditam muito nisso daí. Então, na prática, é isso que acontece. O ponto é, Deus não aceita ninguém que esteja nem no seu lugar e nem ao lado dele. Deus só aceita estar em primeiro lugar. Isso também vale para as nossas vidas. Ou nós temos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, e isso eu digo para os alunos que fazem catecúmenos comigo, ou Deus não ocupa lugar nenhum. É assim que a Bíblia coloca para nós. Né? Eu sempre lembro do profeta Elias, quando o povo estava entre Baal e Deus. E Elias fala, se Deus é Baal, então siga a Baal. Agora, se Yahvé é Deus, siga a Deus. Vocês não precisam ficar cocheando, né? Essa palavra que ele usa lá. Né? Não fiquem cocheando entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, pode seguir, não tem problema nenhum. Agora, se Deus é Deus, então vamos segui-lo, vamos dedicar a nossa vida a Ele. Então, o que a gente, às vezes a gente quer é achar, de alguma maneira, um meio de nós servirmos a Deus, mas, ao mesmo tempo, a gente ir colocando algumas coisas ali para nos ajudar. Né? Então, a vida com Deus, vamos dizer assim, é uma vida radical. Eu sei que a gente não gosta muito dessa palavra, né? A gente acha que é algo extremo, mas a vida com Deus é extrema. Né? É de você fazer escolhas, muitas vezes, completamente impopulares. Né? E que as pessoas, muitas vezes, não vão aceitar e vão chamar você de radical, de beato, seja lá o nome que te dão. Né? Mas, muitas vezes, é isso que acontece. Então, é nesse sentido aí que a gente vê essa
diferenciação que eles fazem, mas que na prática, no final das contas, é a mesma coisa. Estão colocando deuses ou falsos deuses ao lado do Deus verdadeiro, né? Tá? Irmãos, podemos então seguir? Alguém tem mais alguma pergunta? Sim, Ana Josina. Eliabe, você pode só ver lá quem é que... Acho que é a Ana Luísa que vai conduzir aqui. Já pode tocar o sininho aí para eles subirem, por gentileza. Sim, Ana. Queria falar só uma coisinha assim. Concordando com o senhor que o maior problema de relacionamento somos nós mesmos. Né? Os nossos maiores pecados, eles estão no nosso coração. Né? E aí, meu pensamento, da minha experiência, né, dos meus 32 anos de casado, é que como que você vai viver isso? Lembrando que a nossa maior alegria está no Senhor, é orar. O cônjuge que não ora, eu acho um absurdo. Qualquer casal cristão que não ora todos os dias com o seu cônjuge. Porque isso vai fortalecer os vínculos entre eles, vai fortalecer a fé e vai ajudar a evitar as tentações. Porque a nossa vida precisa estar sendo consagrada ao Senhor. E no momento que nós sabemos que os nossos problemas estão dentro de nós e o nosso Deus está conosco, a gente vai vencendo as barreiras e vai levando adiante, né? É isso que eu queria compartilhar. Ok. Sim. Ah, é? Eu brigo com você ou com ele? Não, pode ficar à vontade, estou brincando. Foi me ver, há umas 2 semanas atrás, um sobrinho que eu não via há muito tempo, só para fechar. Aí eu falei, filho, como é que estão as coisas, como é que estão os meninos, como é que está o casamento? Ele falou, tia, uma luta grande. Eu pensei em separar, meu casamento ficou meio ruim, mas eu cheguei numa conclusão muito simples. Eu não casei para ser feliz. Eu casei para fazer a Camila feliz. Aí o senhor falou aí que não é mais o meu, é o nosso, né? O desprendimento dele, ela estando feliz, eu estou também. Exatamente. E você vê, né? Hoje as pessoas casam nesse sentido, né? Eu estou casando para aquela pessoa me fazer feliz. Se essa pessoa não me fizer feliz, então aí a gente às vezes, o pessoal usa aquela frase, né? A fila anda, então vamos para o próximo. Se esse próximo também não der conta do recado, a gente vai para o próximo, né? Tem até uma moça famosa aí da televisão, né? Que ela já está tentando há 20 casamentos, mais ou menos, acho que a última contagem que foi feita foi 20. Ela está atrás da felicidade e ela já passou por 20 relações conjugais e até agora ninguém conseguiu fazê-la feliz, né? E aí eu não sei quantos casamentos ainda ela vai conseguir até o final da vida, buscando a tal felicidade. É assim também nas nossas relações de amizade. Se aquele amigo discorda da gente, a gente vai atrás de outro, né? Se a gente não gosta do nosso chefe do trabalho, a gente vai para outro trabalho. E a gente, às vezes, sem perceber, a gente vai descartando as pessoas como se elas fossem objetos que, quando perdem a utilidade, a gente joga fora, né? É igual o celular. Ele caiu uma vez, duas, se ele cair a terceira, você fala, vou trocar. Às vezes a gente faz isso com as pessoas. Se elas pisam na bola uma vez, pisa duas, pisa três, a gente troca. Né? Então, a vida conjugal, muitas vezes, para muitas pessoas, é isso. Né? Então, se o cônjuge não tá do jeito que eu quero, a gente troca de cônjuges. Né? Se o marido não é o que eu queria, então a gente troca de marido. Né? Se a esposa não é o que eu quero, a gente troca de mulher também. Né? E assim a gente vai vivendo a nossa sociedade moderna, né? Líquida, né? Onde os relacionamentos se desfazem com a maior facilidade possível.